Muito boa noite, prazer estar contigo. Hoje vou falar um pouco sobre perguntas poderosas que fecham clientes online para negócios de consultoria empresarial. Neste conteúdo de hoje a gente vai entender um pouco sobre que perguntas são essas e porque essas perguntas me ajudam a fechar realmente numa única reunião. Meu nome é Ricardo Massot, eu sou CEO e fundador do grupo empresarial e além disso mentor de consultoras de empresa. Vamos lá, primeiro, que tipo de perguntas são essas? Que pergunta é essa? Bom, isso são perguntas que ajudam o cliente a aumentar a consciência da necessidade do serviço que minha consultoria oferece. De alguma forma, quando eu pergunto para um cliente, isso me ajuda a provar que eu estou interessado em conhecer o seu caso específico. São perguntas que me ajudam a eliminar objeções, inclusive antecipadamente. São perguntas que me ajudam a amplificar dores do meu cliente. Que amplificar dor significa ampliar o desejo. Mas vamos com calma, porque eu vou abrir um pouco de cada uma das perguntas, cada objetivo, porque aqui tem perguntas que são tão poderosas que podem colocar o cliente numa posição de fechamento imediato. O que não é este tema é sobre manipulação, sobre scripts prontos, sobre truques, né, sobre hackzinhos para fazer o cliente comprar, tá vendo? Então não se trata de truque para forçar a venda, não se trata de elemento de pressão, não se trata de elementos prontos genéricos que não personalizam, também não é um interrogatório, isso tem que ser feito de uma forma que fique agradável para o cliente. Qual oportunidade que traz para mim, como consultor de empresas, uma vez que eu estou na frente do meu cliente, entender que existem perguntas poderosas. Eu fazendo as perguntas certas e entendendo como formular, eu consigo aumentar o nível de confiança que o meu cliente tem em mim. Então eu tenho que preparar as perguntas. Se eu sei aquilo que eu vou falar com mais firmeza. Se eu falo com mais firmeza, eu vou tender a gerar mais confiança. Se eu gero mais confiança, inevitavelmente, minha conversão, meu número de fechamentos aumenta. Muitas vezes as perguntas me ajudam a demonstrar um conhecimento profundo sobre o assunto, sobre o setor específico em que meu cliente está inserido. Tudo isso é oportunidades, aumenta o potencial de resultados apenas pelo simples fato de saber fazer perguntas. Queria desmistificar o mito contigo, tá? Tem pessoas que pensam que fazer muita pergunta para o cliente e não responder o que o cliente quer, eu vou afastar o cliente. A verdade é que perguntas bem elaboradas demonstram personalização e profissionalidade, profissionalismo. Exemplo, o cliente me fala, Ricardo, qual o preço que você cobra pelo seu serviço de consultoria? Eu tenho duas opções. Uma, eu posso responder, o preço é 5 mil, o preço é 10 mil, o preço é 20 mil. E outra opção que eu tenho é falar para ele, tá, eu posso até te passar o preço, mas para passar o preço eu preciso entender um pouco mais do seu contexto. Deixa eu entender uma coisa. Seu negócio hoje usa qual sistema para fazer a gestão? Seu negócio hoje tem quantos colaboradores? Qual o faturamento que você tem atualmente? E tem que esclarecer que você não está perguntando isso porque dependendo do que a pessoa responda, você vai mudar o orçamento. Tem que explicar. Eu não estou te perguntando para mudar o orçamento. Estou te perguntando isso para te apresentar minha consultoria de forma que encaixe exatamente com sua necessidade. E depois falamos em valor. Beleza. Qual o jeito errado, Ricardo, de fazer perguntas então? Não. Jeito errado. Pergunta que dá para responder com um simples sim ou não. Isto são perguntas fechadas. Tem que saber que tendencialmente vou ter um problema. Vou fazer uma pergunta, ele sim. Vou fazer outra pergunta, ele não. O que eu faço aqui? Eu não faço perguntas fechadas. Mas eu poderia perguntar, você mora em São Paulo? Sim. São Paulo é uma cidade que você gosta? Gosto. Você está feliz morando aí? Sim. E aí eu poderia perguntar, o que você mais tem gostado de morar em São Paulo? Seria uma pergunta aberta. Também não funciona perguntas superficiais. Ricardo, me dá um exemplo. O que são perguntas superficiais? São perguntas que não revelam reais necessidades e desejos do cliente. Pergunta rasa, né? Uma pergunta que não me traz nada, nem para mim, nem para o cliente. Não me dá informação nenhuma que possa ajudar nem a mim, nem ao cliente. Perguntas improdutivas. São perguntas que tipo, sei lá, você gosta de pescar? Tipo, não estamos aqui para falar de pesca, né? Tem que ter um contexto, né? Perguntas superficiais são pouco profundas, improdutivas, fora de contexto. Então, eu tenho que ter uma sequência de perguntas quase prontas que me ajudam a entender rapidamente em que ponto está o cliente. Tá? Vou dizer um pouco do que fazer. Tá vendo? Qual é o jeito certo? O jeito certo é, por exemplo, perguntas abertas, perguntas exploratórias que incentivam o cliente a se abrir sobre seus problemas e sobre suas aspirações. Segundo tipo de perguntas abertas, perguntas reveladoras que me permitem descobrir informações valiosas que o cliente talvez não compartilharia comigo nem com ninguém de forma espontânea. Perguntas engajadoras
colaboradores, que criam um diálogo mais profundo e mais significativo. Seguimos o jeito certo. Perguntas abertas são perguntas que colocam o cliente para te dar uma resposta completa e detalhada. Segundo tipo de perguntas abertas que eu quero dar como exemplo, e estas perguntas se usam literalmente do jeito que você vai ver aqui. São perguntas de uma técnica que é a técnica do BANT. BANT são as siglas de Budget, Authority, Need e Time Frame. Que significam, está parcialmente traduzido no slide, não está totalmente traduzido, mas tudo bem. Budget é orçamento, Authority é autoridade, Need é necessidade, Time Frame é janela de tempo, mais ou menos, né? Então, para entender bem, que tipo de perguntas são essas? Estas perguntas eu devo fazer antes mesmo de iniciar o meu processo comercial, entender se eu tenho orçamento para pagar o que meu ticket vale. Uma pergunta de orçamento. Segundo tipo de perguntas de autoridade, você é a pessoa que toma as decisões no seu negócio ou tem mais alguém que influencia diante de uma tomada de decisão? Ou se ele pode fechar um acordo contigo, não adianta de nada. Levar alguém para o cenário de fechamento, fazer perguntas poderosas e essa pessoa não tem autoridade para assinar um contrato e pagar. Então, autoridade. Número 3, necessidade. Quanto é necessário se resolver esse problema agora? Né? Quanto que precisa da solução? Qual é importante a solução agora? E, finalmente, time frame. Em quanto tempo você quer resolver seu problema e contratar uma consultoria? Beleza. E perguntas de spin. Estas perguntas costumam acontecer de spin no início da nossa apresentação com o cliente. E me ajudam a descobrir algo brutal. Me ajudam a descobrir qual a situação atual do meu cliente, quais os principais problemas que ele tem, dores, problemas, né, que ele tem no negócio dele, como que esses negócios implicam na vida dele, né? E, finalmente, perguntas de forma. Eu quero que você aprenda a fazer perguntas de forma. São perguntas de família, ocupação, recreação, motivação, interesses e importância. E pergunta de família. Como é que a sua profissão, o seu negócio, a falta de resultados ou os problemas do seu negócio têm afetado o seu entorno familiar? O que é ocupação? A profissão, a empresa, ele é administrador de empresas. Seu cliente é um empresário, normalmente, ou um líder de uma empresa, de alguma forma. Se você é consultor de empresas, então, de alguma forma, esta é a ocupação dele. Então, tem que perguntar como é seu dia a dia de trabalho e por que, com o seu dia a dia tão cheio, não tem resolvido tal problema que te afeta, né? Então, é ir conectando peças, problema com ocupação, implicação com família, família com necessidade, ir conectando esses pontos. Recreação é sobre tempo livre. Como ou se tem tido tempo livre, o que faz no tempo livre nosso cliente? Isso ajuda a entender qual o cenário, qual o contexto dele e aumentar o porquê que ele não é tão feliz como ele poderia. Motivação é o que faz ele acordar motivado. Qual o mês que mais te deixa motivado no seu trabalho? Que interesses importantes em vida pessoal, o que é importante para o seu negócio, o que é importante para a sua vida, o que não pode faltar. Então, eu desperto tudo isso e vou conectando, jogando nesses campos que eu estou falando aqui, conectando peças com objetivo, né, de alguma forma. Isso aumenta a necessidade de buscar uma solução. Vou te dar 3 exemplos de 3 perguntas específicas que são poderosas, para que você veja isso na prática, no dia a dia. Primeira pergunta poderosa. A pergunta é: o que mais está te preocupando neste momento sobre a área de atuação do seu cliente? Segunda pergunta mais poderosa. Se pudesse resolver um único problema agora, só um problema do seu negócio, qual seria? Terceira pergunta poderosa de exemplo aqui. Como imagina sua empresa daqui a um ano se esse problema for resolvido? Quase que respira mais fundo, né? Cria uma visão positiva do futuro para o cliente, né? Conecta seu serviço com a transformação que o cliente realmente deseja na vida dele. Este tipo de perguntas são perguntas poderosas, se você percebeu. Já te dei exemplos, te expliquei o que é, te mostrei prática, fizemos um quadrante aí entre form e band, né? Fizemos um quadrante com spin, conectamos várias formas de perguntar, vários tópicos, tá? Liste 5 perguntas, crie perguntas poderosas, específicas para o seu nicho, do seu cliente, da consultoria que você, do serviço que você presta em consultoria. Número 2, foque nas dores, faz perguntas, dores e 3 desejos, né? Principalmente, dores e desejos é o que vai tender a fazer seu cliente acordar um pouco mais, ser chacoalhado um pouco mais de alguma forma. Beleza? Implementando na prática, prepare-se. Estude o perfil do cliente antes da reunião. Não o perfil daquele cliente, sino do seu cliente ideal. Número 2, tenho que praticar. Então, eu já fiz as perguntas, defini o perfil do meu cliente, pratica isso. Número 3, adapte, ajuste suas perguntas conforme a conversa flui. E número 4, análise. Reflita sobre as respostas, aprenda com cada resposta, reorganize, redefina a abordagem e vai para o próximo cliente. E esta sequência vai tender a fazer que você esteja em constante melhoria perpétua. Você precisa medir o resultado. Então, eu quero saber qual a sua taxa de conversão de cada 10 apresentações comerciais, quantas vende. Eu quero comprovar com quanto tempo
você vai ter aumentado a sua taxa de conversão e seu ticket. Então, eu quero aumentar o ticket, quero reduzir o tempo de fechamento, quero aumentar a taxa de conversão. E tudo isso, essas perguntas têm o poder de fazer. Então, vamos lá, próximos passos. Primeiro tópico, cria lista. Perguntas personalizadas, poderosas. Número 2, pratica. Pega um familiar, um primo, um amigo, um parente, um colega de trabalho. Liga a videochamada, faz uma videochamada e pratica essas perguntas. Número 3, vê como foi essa prática. Entende como foi. Número 4, cresce, celebra o aumento nas suas vendas e ajustando sempre para continuar melhorando sem parar, tá bom? Essa é a lógica da coisa. Muito bem. Bom, eu espero que tenha sido útil para vocês, espero que possa aproveitar de forma prática, porque meu objetivo é que fosse assim, que você pudesse extrair a aplicação prática do conteúdo nosso daqui hoje. Põe em prática, se quiser depois deixar um comentário do que te ajudou, se quiser deixar sua curtida, se isso clareou como fazer perguntas de uma forma um pouco melhor, e se quiser compartilhar com o consultor da empresa, provavelmente ele vai te agradecer por compartilhar este conteúdo sobre perguntas poderosas que fecham clientes online para consultores de empresa. Obrigado pela sua companhia, forte abraço, estamos juntos, boas vendas, arrebenta aí, consultor.